Você que é advogado ou advogada e precisa fechar mais contratos, parabéns, você encontrou o lugar certo. Pois aqui a gente trabalha 4 pilares essenciais para todo advogado e advogada fecharem mais contratos. Posicionamento, como que as pessoas estão te enxergando, o valor percebido que você passa dentro e fora das redes sociais. Marketing, como que você vai levar essa mensagem para as pessoas certas e principalmente métodos eficientes para você fechar contratos. Tão importante quanto escalonamento e escala comercial da tua advocacia. E hoje a gente está aqui com o Dr. Diran, nos estúdios aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina, diretamente de Ilhéus, Bahia, para compartilhar todo o conhecimento, crescimento, a visão de futuro dele e principalmente você que está aqui. Pode ser um advogado, pode ser um consumidor, alguém que busca os direitos aí na área do direito. Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos extremamente importantes e a advocacia é incrível porque existem várias oportunidades. Então, se você é advogado ou advogado e busca oportunidade também, o doutor aqui vai compartilhar sobre 3 grandes oportunidades. O pessoal fala nicho, né? 3 grandes nichos de alta lucratividade, uma dor emergente e que todo mundo gosta, né? Que é ganhar mais dinheiro ou até mesmo ganhar um dinheiro aí que sofreu por um dano, né? Seja moral, seja um dano material. Doutor Diran, primeiro quero te agradecer, aceitar o convite, sair de tão longe, de Ilhéus, Bahia, tá aqui em Balneário Camboriú, nos estúdios aqui em Santa Catarina. E fez boa viagem? Fiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro. Para mim foi uma satisfação receber esse convite. E a viagem até Balneário é uma viagem muito boa, né? Desci em Curitiba, vim de carro, vim curtindo a paisagem. Para a gente que é do interior da Bahia, tem suas diferenças de clima, de vegetação e até a própria paisagem em si. Já aproveitei aqui rapidamente, estive ali na orla de Balneário Camboriú, que é muito famosa, e estamos aqui hoje para poder compartilhar alguns dos conhecimentos que a gente adquiriu nesses 16 anos na advocacia. Já escolheu a cobertura ideal quando começar a pingar os milhões de honorários e sucumbência? A gente tá em análise. Essa parte a gente está em análise para poder vir ser aqui seu vizinho. Vai ser uma grande honra. Doutor, vamos... Aqui a gente tem 3 blocos, né? E o primeiro é direto ao ponto. O primeiro é já falar sobre conteúdo que vão, obviamente, impactar positivamente tanto o consumidor, quem precisa resolver algum problema, e até mesmo para o advogado que busca uma oportunidade na internet sobre como fechar mais contratos, aonde é mais lucrativo, quais... Vai dividir o ouro aqui com os colegas também? Não, eu tenho o sangue de professor, apesar de não estar em sala de aula momentaneamente, mas eu tenho a concepção de que o conhecimento restrito é um tesouro perdido, na realidade. Quando você compartilha o conhecimento, é que você consegue reproduzir. Porque muitas das vezes aquela pessoa que você está oportunizando, né, ter um conhecimento novo, muitas das vezes ela não vira um adversário seu, um competidor pelo mesmo cliente. Ela acaba sendo um parceiro e um multiplicador daquele esforço que você faz. Então, eu não tenho esse conceito de manter o conhecimento para mim. Talvez da genética que meu pai ensinou, minha mãe é professora aposentada, minhas irmãs são professoras, e eu fui o único que desvirtuei e virei advogado. Então, e mesmo virando advogado, busquei lecionar no ensino superior, lá na faculdade Madre Thaís, em Ilhéus. E agora dei um tempo porque estou focando justamente na advocacia, nesses produtos jurídicos, nesse mundo novo que é o digital, né? Porque há 16 anos, quando eu formei, eu fazia carga do processo físico e como sempre atuei no direito público, ações de improbidade, crimes federais, sempre tem vários volumes e eu ia para casa com aquele peso literalmente nos braços. Realidade que pessoas que têm 5, 6 anos só de formado desconhecem, porque já adentraram ao mercado de trabalho na advocacia, já no mundo digitalizado. Perfeito. Você que é consumidor, e até mesmo você que é um advogado, isso aqui é interessante, tá? Quando a gente fez o nosso primeiro encontro,
eu e o Dr. Diré que estava buscando uma oportunidade, algo que fugisse um pouco da competição, da internet. O Dr. Diré a realidade da Bahia é outra da realidade de vários estados. Cada estado tem a sua realidade, né? Não que seja melhor ou pior, mas são realidades diferentes. E quando a gente analisa mercado e busca potencial cliente, a gente tem que buscar onde é que tem determinados problemas, né? Onde tem uma demanda reprimida. E aí, você que é consumidor, que usa energia elétrica, o doutor Diré diz bem assim, olha, Leandro, tem algo que acontece aqui que eu queria explorar isso aqui, que é falta de energia constante, recorrente no estado da Bahia. Isso faz com que prejudica, queima eletrodoméstico, estraga alimentos, prejudica o empresário, o empreendedor. Tem toda uma cadeia, todo mundo precisa de energia elétrica. Aí eu olhei para o doutor Diré, ele lembra, olha, doutor Diré, eu não sei se isso funcionaria muito bem aqui em Santa Catarina, porque aqui a realidade é diferente, aqui é mais... É difícil faltar energia. Eu acredito que a gente ia gastar tempo e dinheiro, né, nesse cenário. Mas marketing é pesquisa, e às vezes pesquisa simples, né? A gente foi pesquisar. Foi uma pesquisa simples, rápida e eficiente. Então a gente foi lá, pesquisou e existe uma demanda muito grande, né, nessa área. E a gente começou a rodar e validou, já fechou o contrato. Então você que mora no estado da Bahia e tem problema com falta de energia, já teve um eletrodoméstico queimado, teve um dano moral, um prejuízo material e moral, existe uma lei que te assegura indenização, material e moral. Doutor Diré, quando uma pessoa que está lá pagando certinho a Coelba, todos os meses, utilizando a luz, contando com aquela luz, seja um empresário, seja um microempreendedor, ou até mesmo uma pessoa ali que precisa da energia para tomar um banho para ir para trabalhar, né? Abrir um portão para não se atrasar para o emprego. Quando essa pessoa tem a rotina dela prejudicada por falta de energia, ou quando tem um equipamento queimado por falta de energia, quais são as garantias, quais são os direitos e até quanto pode chegar uma indenização moral e de dano material? Veja bem, a energia elétrica, ela há muito deixou de ser algo fútil, algo acessório. Hoje a energia elétrica é algo essencial na vida das pessoas. Se não tivéssemos acesso à energia elétrica hoje, não estaríamos aqui gravando um podcast, as indústrias não estariam produzindo, os veículos, que muitos hoje, inclusive, já são elétricos, não estariam rodando. Até os a combustão não estariam rodando, porque depende da bomba de combustível que funciona à base da eletricidade. Então, a energia elétrica, como serviço essencial, ela caracteriza como uma atividade, como um serviço fundamental. E quando há uma reiterada falha na prestação do serviço, o Código de Defesa do Consumidor diz que o prestador de serviço ele precisa prestar o serviço com a qualidade necessária pela remuneração que ele recebe. E no estado da Bahia, e isso é muito importante para você que está buscando um nicho, você tente observar quais são os problemas que sua região tem, né? E lá no estado da Bahia, eu ouço muito rádio, porque eu pego muita estrada, e muitas reclamações a respeito de energia que fica 2, 3 dias, que vai embora e não retorna, energia que constantemente cai e volta, a famosa oscilação de energia, reclamações da zona rural, porque eu sou produtor rural, de falta de ligação de energia por óbices, muitas vezes ilegais, né? Porque precisa fazer uma extensão de rede, é um custo, e aí a concessionária que é obrigada a executar isso, ela quer transferir esse custo para o consumidor, certo? Então, eu conversando contigo, falei, olha, Leandro, eu acho que aqui tem uma oportunidade boa. A gente, em 15 ou foi 20 dias, rodando ali um início de propaganda, né, no tráfego pago, a gente teve em torno de 50 leads e desses 50 gerou 5, 6 contratos, o que é uma performance muito boa. Ainda mais que eu estou no começo da formação do time. Mas o ponto principal para você que é da Bahia, que está nos ouvindo, que está nos vendo, é o seguinte. Se você teve um eletrodoméstico queimado, se você teve uma ligação de energia negada, porque muitas vezes a concessionária nega porque o consumidor anterior não pagou a conta.
E aí quer que você, na hora que vai estabelecer o novo contrato de energia, arque com aquele custo. Isso é ilegal, não pode. Porque o contrato é pessoal, o contrato não é com o imóvel, não é ad rem, não é com a coisa, é com a pessoa, é ad persona. Então, essa é uma das dores que muitas vezes geram ações. Se você é da zona rural e não tem energia elétrica, mas tem uma energia elétrica que você às vezes consegue enxergar o poste, a extensão de rede é obrigação também da Coelba. Por quê? Porque a energia é um serviço essencial. Hoje em dia, para você ter um rádio, uma televisão, uma geladeira, e isso tudo faz parte da dignidade humana que a Constituição estabelece. Então, a energia, enquanto serviço essencial, é obrigatoriedade do fornecedor dar acesso ao consumidor. E, obviamente, o consumidor vai pagar por aquilo que ele consumir. Então, todos esses pontos que eu tratei aqui, a energia elétrica oscilar muito, haver perda de aparelhos eletrodomésticos, você, às vezes, fica no seu estabelecimento sem conseguir usar a maquininha, porque se não tem energia, não tem internet. Se não tem internet, a maquininha não funciona e você não vende. E hoje, dificilmente, a pessoa tem o dinheiro em mãos. É Pix ou cartão. Então, todos esses danos são passíveis de serem indenizados, tanto materialmente quanto moralmente. E o que é que o consumidor precisa? Duas coisas. Primeiro, sempre abrir o protocolo da Coelba, seja da falta da energia constante, seja do prejuízo que teve no seu eletrodoméstico, seja no prejuízo que teve com o alimento ou no seu comércio. E o ponto número 2, buscar demonstrar, quantificar esse prejuízo. Se foi uma televisão que queimou, fazer pelo menos 2 orçamentos com 2 pessoas distintas em relação ao conserto da televisão. Se você teve um prejuízo porque ficou X dias sem conseguir usar sua maquininha de cartão, fazer um histórico da movimentação normal e demonstrar qual foi o faturamento que você deixou de realizar. Então, esses 2 pontos são fundamentais. Abrir o protocolo junto à concessionária de energia elétrica, que na Bahia é a Coelba. E o segundo, se houve um prejuízo material, você buscar quantificar esse prejuízo através de um orçamento ou de um levantamento para que isso possa ficar claro, seja apresentada à concessionária, ela tem um prazo de 30 dias para administrativamente resolver o problema e lhe pagar. E se isso não acontecer, nós judicializamos, conseguimos a devolução de tudo isso que você teve de prejuízo e lá na Bahia gera um dano moral que varia entre 5 e 10 mil reais. Olha aí. Você que é consumidor da Coelba e teve, por algum motivo, falta de energia e teve algum prejuízo, seja moral ou material, você tem direitos garantidos pela lei. O Dr. Diré está aqui com a gente explicando sobre isso. Qual o teto de valor que a pessoa pode receber por falta de energia moral? Ela, por exemplo, ela teve... Olha, o dano moral simples hoje é entre 5 e 10 mil reais. Você que é consumidor da Coelba e teve falta de energia, você pode aí estar podendo receber de 5 a 10 mil reais por dano moral, você que foi prejudicado pela falta de energia. E se teve um dano material? Queimou uma televisão, por exemplo, uma geladeira. Queimou a geladeira. Aí vai ser feito com base nos 2 orçamentos. O melhor orçamento vai ser o orçamento que a Justiça vai entender como possível de ser executado. E esse valor também vai ser incluído no valor que a concessionária tem que restabelecer. E eu sempre digo que é no valor, na modalidade mais simples, que é de 5 a 10 mil reais, porque muitas vezes é um comércio. Foi um freezer que a pessoa usa para fazer as suas entregas de finais de semana. Pense em uma pessoa que vende nos finais de semana quibe, coxinha e fica sem o freezer. Então, esse dano moral pode ser muito maior desde que ela consiga demonstrar a utilização que a energia elétrica dava dentro do contexto dela. E aí o juiz vai valorar qual foi o dano efetivo que ela teve, né? Material e moral, né? A questão do lucro cessante também é muito importante, porque se a pessoa trabalha com a energia elétrica, seja um vendedor de picolé, seja um vendedor de salgados congelados,
Se ela não tem energia elétrica, ela não consegue produzir porque ela não consegue estocar. Se ela conseguir provar para a justiça que ela faturava, sei lá, R$ 500 por dia... Se faltar uma semana de energia, a justiça vai fazer com que a Coelba pague como lucro cessante esse valor mais o dano moral pela falha na prestação de serviço. Mais o dano material do eletrodoméstico que queimou. Das máquinas. Justamente. Sei que teve problema com falta de energia da Coelba no estado da Bahia. Preste muita atenção que está em jogo aí dinheiro na mesa, dano moral, que pode chegar até R$ 10 mil, lucro cessante, né? Se você tem um pequeno comércio ou até mesmo um grande empresário, lucro cessante, e mais o dano material de todo o maquinário, ou da tua geladeira, ou do freezer, né, para armazenar o teu produto para ser comercializado. Então, tá aqui, Dr. Diran. Leandro, mas você sabe o que é mais impressionante? É que eu acompanhei alguns leads no escritório e muitas pessoas, por terem a cultura de não buscar os seus direitos, mesmo quando entra em contato, que a gente explica, ela diz, eu vou pensar porque eu acho que essa ação a gente não ganha, não. E assim, é uma das ações, se o cliente tiver o protocolo do contato e tiver orçamento, não existe ação ganha. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu dou aula na faculdade, que a ação ganha só depois que o juiz sentencia. Mas com esses elementos de prova, você fez o protocolo, você apresentou um laudo ou um orçamento do serviço que ocasionou, tendo em vista a queda de energia ou a própria oscilação da energia. É muito provável que o juiz entenda que a concessionária é responsável e, sendo responsável, ela não pode ficar no prejuízo. Então, muitas pessoas ficam no prejuízo justamente porque não buscam o seu direito. E hoje em dia, uma televisão é um produto caro e, além de ser caro, é essencial, porque todo mundo vê um filme, uma Netflix, um futebol, um noticiário, né? Tem filhos e usa com as questões educativas para os filhos. Então, assim, a televisão também deixou de ser algo supérfluo para ser algo dentro da rotina. Então, uma televisão hoje desse tamanho aqui, minimamente, é uns R$ 2.500. Então, é um valor considerável. E muitas vezes a pessoa deixa de buscar o seu direito e acaba arcando com um prejuízo que não é dela, que não precisava estar suportando. Doutor Diran, agora tem algo muito interessante que eu não sabia também. Isso aqui é importante para quem é aposentado, servidor público municipal. Sabia que você pode colocar aí até R$ 85 mil no teu bolso, além de receber um incremento mensal de R$ 1.000. Imagina que você faria com R$ 1.000 a mais todos os meses na tua aposentadoria. Te ajudaria? Contas básicas, passear no shopping, dar um presente melhor para alguém da família. Te ajudaria R$ 80 mil a mais, assim, pegar uma boladinha dessa. O que você faria? Doutor Diran, aqui tem algo muito importante para você que é servidor público municipal em qualquer município do Brasil, que é um incremento de R$ 1.000, mais ou menos, a mais na aposentadoria. E aí dá para buscar todos esses R$ 1.000 para trás, que forma aí um monte de R$ 1.000, forma R$ 80 mil quase. Como é que funciona isso, doutor Diran, para quem é servidor público municipal? Veja bem, a gente sempre ouve, e eu sempre ouvi desde muito novo, antes mesmo de ser advogado, de pessoas que são funcionárias públicas municipais e na hora que elas aposentam, elas retardam o máximo possível a aposentadoria, porque elas sabem que quando aposentam, acabam tendo um decréscimo no valor dos seus vencimentos, né? É o famoso, eu trabalhava e um mês antes de aposentar eu estava ganhando 6 mil, 7 mil reais, né? Por conta do tempo de serviço, dos adicionais que ele tem, por conta desse longo tempo de prestação de serviço junto ao poder público. Mas me aposentei, caiu de 7 mil, hoje eu recebo 4.500, o que dificulta, né, a manutenção do nível de vida que eu vinha tendo. E o que é que acontece? Isso não tem erro nenhum nesse procedimento, porque muitos municípios, principalmente os menores, eles estão vinculados ao regime geral de previdência social. O que é que isso quer dizer? A pessoa é funcionária do município, mas na hora que aposenta, quem é responsável pela aposentadoria é o INSS. Ou seja, o município não tem um sistema dele de previdência. Ele utiliza do sistema geral da previdência social.
Só que o município, esses servidores, eles são estatutários, tem um estatuto que estabelece a forma de admissão no cargo, a forma de progressão, o plano de carreira. E nesses estatutos possuem vários direitos adquiridos e que lá constam assim, esses direitos são adquiridos inclusive para a aposentadoria. Só que o INSS não está vinculado às leis de todos os 5.100 e poucos municípios do Brasil. O município é regido pela lei própria dele, lei federal. Faz o cálculo previdenciário e com aquela média daquele cálculo previdenciário aposenta a pessoa com valor X. Só que se o estatuto ao qual ela era afiliada, ao qual ela era vinculada, estabelece aquele direito, nós podemos entrar com ação que não é revisão de aposentadoria, que não é revisão da vida toda, ou seja, não é ação contra o INSS, é uma ação para buscar que o município complemente esses direitos que ela adquiriu, são direitos adquiridos com base no estatuto, e como o prazo prescricional são 5 anos, se a pessoa já tivesse mais de 5 anos de aposentada, a gente consegue recuperar esse valor nos últimos 60 meses. Pela experiência que nós estamos tendo lá com as demandas que já fizemos, o valor mínimo de complementação é R$1.000. E aí a pessoa pode estar se perguntando agora em casa, mas olha, se o valor mínimo é R$1.000, em 60 meses dá R$60.000, e o Leandro falou 85. Ocorre que esse valor é corrigido. Então, o mês 60 tem uma correção grande, o mês 59 já é um pouco menor, e assim sucessivamente até o mês 1 ser bem pouquinho a correção. E na hora que você coloca esse valor em perspectiva corrigido, esses 60 mil corrigidos passam a ser em torno de 85 mil. Então, você que é aposentado, servidor público municipal, né, você pode ter esse direito de estar recebendo esse valor retroativo de R$85.000 e mensalmente está tendo um incremento de pelo menos R$1.000, porque nós já identificamos outros valores maiores, né? Principalmente para algumas funções como professor, médico, enfermeiros, atividades, guardas municipais, atividades que acabam tendo um salário um pouco maior durante a própria carreira, né? Muitas vezes ultrapassando até o teto do INSS, que hoje é um pouco menos de R$9.000, e quando aposenta com valor bem abaixo do valor que enquanto em atividade ele exercia. Então, é um direito muito claro, isso não é uma tese nova, essa tese já foi validada tanto pelo STJ quanto pelo STF. O que é que quer dizer isso? Que não é uma tese que o juiz vai ficar se batendo para compreender, é uma tese que já há uma definição da cadeia sucessória, né, de cima para baixo do Poder Judiciário, né? Os órgãos, o Supremo e o STJ, que são o terceiro e o quarto nível de avaliação dentro do sistema judiciário, já balizou o entendimento. Então, esse processo já tem, inclusive, uma celeridade um pouco melhor em relação a algumas demandas, como, por exemplo, PIS/PASEP, que estão todas suspensas no Brasil, esperando justamente essa uniformização de entendimento. Então, esse tipo de demanda, por já ter sido julgada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, são demandas que o juiz, analisando os requisitos, sendo comprovado que o Estatuto dá aqueles direitos ao servidor que já está aposentado, facilita, né, o entendimento do juiz para dar o encaminhamento pela procedência, né, pelo deferimento, pelo ok, para que o aposentado passe a ter esse benefício a mais. Você quer ter um incremento a mais, você que quer ter um aumento a mais de R$1.000 na sua aposentadoria e quem sabe pegar uma bolada de R$80.000, é um servidor público municipal. Eu vou deixar aqui abaixo os contatos e o WhatsApp do Dr. Diran. O que você vai fazer? Você que é servidor público municipal, quer saber quanto pode receber a mais na sua aposentadoria e pegar uma bolada de até R$80.000 ou até mais, você vai tocar nesse botãozinho aqui abaixo e vai chamar o Dr. Diran Filho ou alguém da equipe lá. E aí você vai conversar com ele e vai saber quanto a mais aí você pode estar faturando, ter uma aposentadoria com mais dignidade. Perfeito, doutor Diran? Perfeito. Então, corre, toca lá, porque o horário do homem aqui, depois disso aqui, todo mundo começar a ver, não vai ser difícil você conseguir, viu? Corre. Doutor Diran, especialista no direito público. A gente está falando de direito público. Quais aí
dentro do direito público tem muita coisa. São diversos serviços relevantes, né, para quem é servidor público nas esferas municipais, estaduais, federais. Qual a melhor área de atuação que você acredita aí que, dentro desse universo, que a gente pode estar falando agora nesse momento aí para quem está nos assistindo e é um servidor público municipal, estadual ou federal? Olha, enquanto advogado e especialista, eu trabalho há 16 anos com prefeituras, Câmara de Vereador, direito eleitoral. Eu sou muito suspeito para falar de um bom nicho, porque eu sempre vou falar do direito público. O direito público é um universo dentro de um universo, porque o direito já é um universo imenso e o direito público é como se fosse o metaverso, é um universo dentro do universo. Porque no direito público você tem oportunidades de prestar serviços para servidores públicos. Servidor público tem uma gama de ações que você pode trabalhar. Se você focar, olha, eu vou ser um especialista só em servidor público, tenha certeza que você não tem menos de 5, 6, 7, 8 produtos jurídicos para apresentar. Aposentadoria, direito de remoção, direito de progressão de nível, de progressão horizontal e vertical. Hoje, lá na Bahia, em alguns estados, tem as correções do Fundef e Fundeb para professores, né? Direito ao movimento paredista. Então, uma série de direitos. Você pode atuar junto aos sindicatos para buscar esses direitos e uma gama de outras coisas. Mas, assim, a minha atividade em si é mais focada... eu tenho um braço do meu escritório focado no servidor público, nessas ações voltadas ao servidor público, e outro braço voltado justamente à assessoria e consultoria a prefeituras e câmaras de vereadores, né? Que nós temos aí mais de 5 mil clientes no Brasil, né? Disponíveis para os advogados, que são prefeituras e câmara, então mais de 10 mil unidades de prefeituras e câmaras de vereadores. E profissionais de fato especializados na área são muito poucos, principalmente no interior dos estados, né? Nas capitais, você encontra uma gama maior de profissionais, mas na hora que você vai para o interior do estado, para aquela cidadezinha de 15, 20 mil habitantes, o prefeito, o presidente da Câmara, ele é muito carente de um profissional que o oriente. Porque muitas vezes ele é uma pessoa popular, uma pessoa que ganhou as eleições dentro do processo democrático, mas a burocracia da administração pública, ele não tem aquele conhecimento para poder conduzir, né, o projeto político que ele apresentou e ganhou as eleições dentro de uma formatação que é a formatação da burocracia, das formalidades. Porque tem um jargão que, se no direito público o que não é proibido é no direito privado, né, o que não é proibido é permitido, no nosso dia a dia, se algo não é proibido é porque é permitido, no direito público é o contrário. Se não é permitido, é proibido. Então, se não está expressamente permitido, é proibido. Você precisa ter, né, o princípio da legalidade, é o basilar maior lá do artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública. Então, a legalidade precisa estar premente. Então, você ser um profissional preparado para atuar junto a prefeituras e câmara de vereador, se você for um profissional que buscar se qualificar, né, com cursos, com pós-graduação, mestrado, doutorado, você certamente sempre estará sendo requisitado, seja pelo Legislativo Municipal, seja pela Prefeitura Municipal, seja pelo Legislativo Eleitoral. Eu, esse ano, depois de 16 anos atuando na área do direito público e fazendo muitas campanhas municipais, tive a felicidade de ser convidado para ser advogado estadual de um partido, né? Sendo do interior do estado, isso é uma raridade um pouco até maior, porque geralmente há bons profissionais na capital e o network acaba fazendo com que eles sejam os que mais acessam determinados postos dessa natureza. Mas eu tive a felicidade de ter esse trabalho de 16 anos reconhecido através do partido que me fez esse convite. Então, estou desenvolvendo agora um trabalho e buscando fortalecer esse movimento do direito público na Bahia e através das redes sociais no Brasil, porque o direito público é uma fonte hoje inesgotável de demandas e nós precisamos de profissionais qualificados para que a gente possa estar entregando para as pessoas, para os gestores, né,
uma solução mais adequada. Porque à medida que nós, enquanto profissionais consultivos, entregamos uma solução adequada para aquele que está gerindo a vida pública, a gente está contribuindo, de fato, para que aquela pessoa lá na ponta possa receber um serviço correto, que o recurso possa ser aplicado de forma correta. Então, eu estou encampando, né, junto com outros colegas, com outras instituições, esse movimento para fazer com que os novos advogados tenham um olhar diferente para o direito público, que eles se interessem em estudar administração pública. Eu sei que a área do direito do trabalho também é importante, a área do direito penal é importante, a área do direito do consumidor, do direito civil, mas no direito público você tem uma gama de opções, de ações, uma gama de clientes potenciais. Porque pense, se você tem um produto para servidor público e você tem acesso a um município pequeno, nada, tem 400, 500 servidores, entre concursados, contratados, comissionados. Então, imagine se você tiver uma solução, você já tem ali acesso a pelo menos 400 clientes. Muito bom. É muita coisa. Então, assim, o direito público, o Brasil são 5.100 e tantos municípios, né? Cada município com sua peculiaridade, cada município com suas leis locais que, se bem estudadas, geram oportunidades de demandas judiciais. Então, eu estou encampando esse trabalho como um amante do direito público, pelas oportunidades que eu estou tendo, até por hoje estar tendo lugar de fala, né? Depois de um longo caminhar de 16 anos trabalhando com isso, para estar mostrando para esse jovem advogado, seja estudante, seja que está iniciando na carreira, ou está estudando para passar na prova da OAB, que há enormes e boas possibilidades na carreira pública. E quando eu digo na carreira pública, não é para ser defensor público, promotor público, advogado público da União ou juiz. Nada contra. Mas o exercício da advocacia, se você persistir e se qualificar, certamente, não só financeiramente, mas também a nível de emoção e de realização, lhe darão um retorno muito maior do que as carreiras de Estado. Obviamente, algumas coisas passam por vocação, mas se você tem como perspectiva ter uma vida decente, uma vida boa, dar uma vida boa para a sua família e ter também a oportunidade de ser o executor de soluções jurídicas, não há outra carreira melhor do que a advocacia. Eu costumo brincar com os alunos quando eu dava aula que deixar de ser advogado para ser promotor ou juiz é a mesma coisa de deixar de ser Neymar para ser Wright ou para ser Arnaldo César Coelho. Você deixar de ser o protagonista para você ser um mero acessório, porque o juiz no futebol é importante, assim como na justiça. Mas o protagonista do processo judicial jamais será o juiz. É sempre o advogado. Porque se há uma jurisprudência, é porque há uma tese de algum advogado que o juiz concordou e a transformou em jurisprudência. Então, eu sempre digo, e eu sou um amante da minha profissão, sou um advogado apaixonado pelo que eu faço, que jamais deixaria de ser Neymar para ser Arnaldo César Coelho, com todo o respeito a Arnaldo César Coelho, que foi um excelente árbitro e foi um excelente comentarista, mas o protagonismo é sempre do número 10 do jogador. E no sistema judiciário, o jogador, o número 10, aquele que faz gol, aquele que até hoje, professor, eu vibro quando eu consigo uma procedência numa ação, quando eu consigo transformar uma improcedência numa fase recursal em procedência, quando eu consigo um alvará de soltura para um cliente. E essa sensação só o advogado tem, nem promotor, nem juiz consegue essa satisfação. E não só pela parte financeira. Quantas vezes eu recebi atitudes de carinho, como eu recebi aqui hoje, sua, né? Lhe agradecer aqui essa caneca que vai estar registrando esse momento que eu estou aqui hoje. Mas eu já recebi banana, eu já recebi galinha, eu já recebi joelho no chão, depois de um júri que eu fiz e absolvi um rapaz
que era de fato inocente. A mãe, eu até fiquei com pena, porque a mãe se jogou com o joelho no chão e fez aquela zoada estrondosa. Eu achei até que ela tivesse machucado. Mas, graças a Deus, a fé dela foi tão grande e foi tão emocionante o momento que ela não se machucou. Então, assim, essas pequenas emoções, com todo o respeito e que deva ser dado à promotoria, à magistratura, mas só a advocacia consegue proporcionar. Muito bom. Doutor Diré trazendo muito conteúdo, falando sobre direito público. Você que é aposentado, servidor público municipal, pode ter um incremento de no mínimo R$1.000 a mais na aposentadoria, pegar uma bolada de uns R$80.000. Você que teve algum problema, falta de energia pela Coelba, mora no estado da Bahia, seja um trabalhador, seja um empresário, seja um empreendedor, presta muita atenção nisso aqui. Você pode estar recebendo uma indenização por danos morais, pode receber danos materiais. Inclusive, se você precisa da energia para trabalhar, é calculado todos os dias o teu prejuízo e a Coelba tem que te indenizar. Então, não deixa dinheiro na mesa, não arca com prejuízo que não é teu, tá? Isso dói no teu bolso. Recupera o que é teu. E para isso, se você mora no estado da Bahia, teve esse problema com a Coelba, com falta de energia, eu vou deixar aqui o WhatsApp do Dr. Diré, que é um especialista nessa área, mora aqui no estado da Bahia. Você vai entrar em contato com a equipe dele para saber quais são os seus direitos e quanto você pode estar colocando no bolso para não arcar com prejuízo nenhum. Dr. Diré, muito obrigado por aceitar o convite, tá vindo lá da Bahia, de Ilhéus, né, conectando aqui em Balneário Santa Catarina, Balneário Camboriú. Para nós finalizar aqui, quem é o Dr. Diré Filho? Qual a tua jornada? Sei que você é professor, educador, tem um escritório, está entrando para o mundo digital, está escalando, tem uma equipe maravilhosa. Mas fala um pouco aí da tua jornada, por que o direito? Eu vou começar falando de mim com um ditado que eu gosto muito. Onde pinga, não seca. Eu sou uma pessoa que busco me movimentar, e aprendi isso com meu pai, né? Para ter sempre mais de um tipo de fonte de renda, porque, e aí volto ao ditado popular, se tem uma pingueira, o chão nunca seca, né? Então, eu sou agricultor, eu tenho uma atividade na agricultura lá do cacau, eu sou professor, já dei muita aula na faculdade, hoje eu sou advogado estadual de um partido, né? Que vou estar responsável pelas eleições gerais do partido nas candidaturas de deputado estadual e federal. E eu sou o sócio responsável pelo escritório Oliveira Santos, que tem alguns setores, tem o setor trabalhista, que tem um advogado responsável, tem o setor de consumidor, que tem um advogado responsável, tem um setor de previdenciário, que tem um advogado responsável, tem um setor criminal, que tem um advogado responsável, e tenho eu, né, responsável também pelo setor do direito público, que envolve o direito eleitoral e essas demandas que envolvem servidores públicos, mas também atuando ali como coordenador de toda essa gama. E estou tendo a oportunidade de, depois de 16 anos praticamente de carreira, enxergar no digital uma nova oportunidade dessa escala, né? Porque nesses 16 anos eu consegui validar a minha atuação profissional e agora o objetivo é fazer com que essa capacidade que a gente conseguiu construir ao longo desse tempo todo e com a equipe que me dá todo o apoio, todo o suporte, fazer com que esses direitos cheguem de fato às pessoas, né? O conhecimento que determinados direitos estão ao alcance dela cheguem a essas pessoas, porque ter direito é muito difícil. E você ter o direito e não acionar ele para poder usufruir do que lhe é direito é muito ruim e muito triste. E enquanto cumpridor do que a Constituição diz, que o advogado é essencial para a justiça, não é para o direito, não é para a lei, é para a justiça. E eu creio que se você tem um direito, é justo que você usufrua dele, que a gente está buscando, através de estratégias digitais, levar esse conhecimento, como aqui nesse excelente podcast, né? Tratar de alguns assuntos, porque muitas vezes pessoas que vão estar nos assistindo têm o direito e, através desse bate-papo nosso, desse diálogo, faz com que eles compreendam
que, de fato, eles têm esse direito, que eles se enquadram nessa situação, né? E buscando esse direito, a gente vai estar efetivando a justiça, que é o objetivo maior da atuação do advogado, conforme prevê a Constituição. Então, eu sou um amante do que eu faço, amo o que eu faço, e quem ama o que faz não trabalha nenhum dia na vida, e eu consigo trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, porque isso me satisfaz. Eu não me sinto cansado fazendo o que eu faço. Obviamente, tem seus momentos de quebra de expectativa, seja por uma decisão enviesada, seja por um problema que ocorra, mas a gente sempre renova as nossas esperanças, porque como o dia, né, finaliza às 18 horas, mas às 6 horas a gente sabe que ele nasce, um novo dia nasce, novas oportunidades nascem, e eu busco, nessa energia da renovação, tá sempre buscando me renovar, me requalificar. Estou concluindo um mestrado agora, já estou pensando nas teses do doutorado, porque eu penso que esse trabalho constante, essa energia, essa empolgação de quando a gente faz o que gosta, é o que faz com que os resultados apareçam. Então, independente da carreira, você que está nos assistindo, do mundo do direito, que você queira exercer, que seja ela aquilo que lhe motiva todos os dias. Tal qual os hobbies. Eu adoro jogar futebol. Então, para jogar futebol, a gente não tem dia nem hora. E você tem que ter uma profissão tal qual um hobby. Aquela que a qualquer momento você vai estar disponível e vai estar com o mesmo entusiasmo, a mesma vontade para poder exercer. Diran é essa pessoa. É um pai, é um filho, é um irmão, é um amigo que você pode contar e que, quando se trata do direito, é um grande entusiasta, é um advogado realizado, porque exerce a profissão que sempre quis ter, e é uma pessoa que sonha grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu prefiro sonhar grande. Doutor Diran, muito obrigado pelo carinho, por aceitar o convite. Sonha que se sonhar só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos realizar esse sonho juntos aí. Valeu, Tamo Leandro, junto. obrigado. Você que está acompanhando o nosso canal, vou deixar aqui os contatos do Dr. Diran, seja um advogado que quer tirar uma dúvida, seja um consumidor que teve algum problema, vai ficar aqui Instagram, vai ficar WhatsApp, vai ficar site. E aproveita, te inscreve no canal, deixa um comentário, dá aquele joinha se você gostou. E pode fazer o teu comentário aí que a gente vai estar respondendo. E quem sabe um dia você possa estar aqui contando a tua história, se você é um advogado compartilhando, né? Nessa sala aqui, nesse ambiente maravilhoso. Você pode estar aqui com a gente. Doutor Diran, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, se deslocar tão longe. Sim, só queria aproveitar a oportunidade, se puderem seguir no Instagram, @diranfilho, né? E o do escritório, @Oliveira Santos Advocacia. A gente está lá, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tirar dúvidas, colegas que precisarem de orientação. Eu, enquanto sangue de professor, estou sempre à disposição. Agradecer a você, a toda a equipe aqui do podcast, uma estrutura maravilhosa. E quem sabe, esse ano não, que já estamos aí na reta final, mas quem sabe ano que vem a gente volta aqui para apresentar alguns resultados que a gente tenha realizado para poder continuar incentivando as pessoas a estarem aqui nesse mundo do digital, através da Perfect Jus, através do Leandro, que dá uma orientação muito importante para que a gente possa desenvolver de forma adequada a nossa construção no digital. Muito obrigado, grande abraço para você, te inscreve no canal, segue as redes sociais lá, conecta com o Dr. Diran e até o próximo podcast. Gostou? Foi bom.